Muito bom dia, pessoal. Estamos iniciando mais um Bom Dia Mercado. Hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro, 9 horas e 8 minutos da manhã. Eu sou Danilo Zanini, sou analista técnico da XP e hoje eu estou aqui substituindo o André Moraes. A gente vai conversar um pouquinho sobre mercado, sobre as principais oportunidades que nós teremos para o dia de hoje, como que a gente pode acompanhar os noticiários externos, a agenda econômica, ajuste do índice, do dólar, mineradoras em queda nesse momento. Então a gente tem o balanço do Banco do Brasil, entre outras diversas informações para a gente comentar aqui com vocês. Então vamos lá, antes de mais nada eu gostaria de saber como que está a transmissão, se o áudio e o vídeo está tudo certo, se a gente pode iniciar. E depois que a gente comentar aí sobre o mercado, agenda, as principais notícias, eu vou abrir espaço para responder as dúvidas de vocês. Bom dia eu mesmo, bom dia Dinando, bom dia. Vamos lá pessoal, acredito que a transmissão está tudo certo, vou aprender, legal. Então vamos lá, bom dia mano, tá tudo certo então a transmissão? A gente vai começar a conversar então sobre os principais fatos. Eu vou à agenda econômica do dia então, e depois a gente passa pelas principais informações. Hoje, às 8h30 da manhã, a gente teve um discurso do presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi. Às 9 horas da manhã, acabou de sair vendas no varejo no Brasil. 11h30 da manhã, atentos a esse dado, tá? 11h30 da manhã, pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Isso aí pode movimentar o dólar. Ao meio-dia e 15 e ao meio-dia e meia, a gente tem discurso dos membros do Fed, tá? Então, a gente vai ter o Bullard falando ao meio-dia e 15 e a Janet Yellen falando ao meio-dia e meio sobre a economia dos Estados Unidos. Então, outro dado para a gente ficar atentos, lembrando que a abertura do mercado americano no horário de Brasília é ao meio-dia e meio, tá certo? A gente tem meio-dia e 50, índice da Bloomberg de confiança do consumidor dos Estados Unidos. A gente tem a 1h da tarde, oferta de empregos hoje. Estoques de petróleo nos Estados Unidos saem às 2h da tarde. E a gente também tem mais um discurso de um membro do Fed, o Dudley, às 3h15, também para falar sobre a economia norte-americana. E às 5h da tarde a gente tem o balanço orçamentário federal dos Estados Unidos. A gente tem as bolsas na Europa em queda nessa manhã. China caiu 1,3%, Japão sobe 0,03%, o S&P futuro neutro na casa de 0,08% de alta. Mineradoras em queda nessa manhã. Vale destacar as ações da Glencore caindo 6,07%. Petróleo nessa manhã neutro na casa de 0,20% de alta. O dólar está subindo frente às principais moedas, frente aos seus principais frente aos seus principais pares de moedas emergentes nessa manhã. O índice do dólar sobe no momento 0,21%. O Banco do Brasil divulgou o resultado do terceiro trimestre do ano de 2015, registrando lucro de 3 bilhões e 62 milhões de reais. Os analistas de mercado esperavam aí um balanço na casa de 2,9 bi. Então a gente teve uma alta de 10% no lucro líquido da companhia. Entretanto, a taxa de inadimplência saiu de 2,09 e veio para 2,2, aumentando aí pouco, porém aumentando a taxa de inadimplência. Temos aí o mercado ainda especulando a possível troca do Ministério da Fazenda, a saída do Joaquim Levy e a entrada do Henrique Meirelles. Ontem o Henrique Meirelles participou de um almoço com o atual ministro da Fazenda, onde ele afirmou, abre aspas, nós temos muita afinidade sobre nossas ideias, tá bom? Entretanto, Henrique Meirelles mencionou que não recebeu nenhum convite ainda concreto do governo para assumir o Ministério da Fazenda, ok? Então, o mercado ainda somente segue especulando, tá? Brasil Farma, a companhia anunciou venda da unidade droga mais econômica para Mobs Health por 44 milhões de reais. E aí a empresa anunciou que vai ser realizada uma oferta
pública de ações limitada ao valor entre 400 a 600 milhões de reais. EQTL confirmou a manifestação e interesse junto à CEMIG de estudar as possíveis negociações envolvendo a companhia Light 3. Cosan divulgou o resultado, prejuízo de 13 milhões de reais. JBS reportou um lucro líquido de 3 bilhões 440 milhões de reais. Isso significa um aumento de 3 vezes no lucro líquido da companhia, se for levar em consideração ao mesmo período do ano passado. O EBITDA da companhia ficou em 3,8 bilhões de reais, alta de 6%. Em entrevista à Reuters, o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, informou que a inflação ele espera que se recupera aí de maneira sustentável, tá? Entretanto, esse crescimento aí teve um enfraquecimento, tá? Mário Draghi fará um discurso, fez um discurso hoje às 8h30 da manhã. Lembrando aí, ajuste do índice futuro ficou em 47.587 e o ajuste do dólar ficou em 3.799, tá? Vamos dar uma olhada aí como que o índice futuro abriu, como que o dólar futuro abriu. Nesse momento o índice futuro tendo trabalhando próxima à estabilidade, 0,13% de alta, e o dólar na casa de 0,13% em queda, tá certo? Então o mercado ainda aí segue neutro, tá? O mercado seguindo neutro nessa manhã, tanto o índice quanto o dólar. Vamos começar aqui. Mais uma informação, tá, pessoal? Hoje é dia 12, a Petrobras divulgará o seu balanço hoje no final do pregão, após as 18 horas, tá certo? Então, Petrobras reportará o balanço do terceiro trimestre hoje após o fechamento do mercado. Caso não tenhamos nenhum fato relevante ou não tenhamos nenhum comunicado da companhia alterando essa data, tá certo? Então vamos lá continuar, estudar o Ibov, estudar o índice, estudar o dólar. Vou colocar o gráfico aqui para vocês do Ibovespa primeiramente, tá? O Ibovespa trabalha dentro de um canal de alta, o mercado, a gente consegue ver que esse movimento nada mais é do que um canal de alta um pouquinho mais curto, tá certo? Então percebam que o mercado nessa manhã testou um suporte, 2, 3, e aí o mercado, toda vez que ele testou essa linha de suporte, ele desenvolveu um possível repique, tá? Então estamos em cima de uma região compradora, na qual eu ficaria um pouco cauteloso para trabalhar com vendas no momento. Eu só venderia mercado se ele perdesse essa região de 45 mil pontos para tentar buscar esse patamar de 44 mil, que é o próximo fundo anterior. Então eu teria um pouco de cautela nesse cenário, devido ainda aí a uma região de compradores nesse determinado ponto. Logicamente que a gente tem a média de 21 períodos passando por aqui, tá? A média de 21 períodos passando por aqui, o mercado subiu ontem, sentiu essa média, tá? É uma região de resistência na qual a gente tem que levar em consideração. Eu vejo que o mercado pode desenvolver uma movimentação clara se superar os 48 mil pontos, tá certo? Então, nesse patamar de preço, a gente fica um pouco cauteloso, as bolsas mundiais estão neutras, tá? A gente fica um pouco cético em relação a essa movimentação de mercado, apesar de trabalharmos dentro de um canal de alta. O Ibov segue num viés de indefinição e no momento testa a média de 21, então é um obstáculo para o preço, ele pode tentar se segurar aqui. Como as bolsas mundiais estão neutras, há uma possibilidade grande do mercado tentar se segurar nesse patamar. O movimento acima de 48 mil pontos pode ser aí uma sinalização atrativa, interessante do mercado, tá certo?
Se superar 48 mil pontos, ele abre espaço para buscar 49.500. E, logicamente, com um fechamento acima de 49.500 pontos, pode levar o mercado a ter uma movimentação um pouco mais clara e reverter a tendência de baixa que predominou de maio a agosto. E o mercado aqui, desde então, passa agosto, setembro e outubro. 3 meses de indefinição. E agora a gente tem o mês de novembro para ver se ele vai ter forças... se ele vai ter forças para tentar buscar o próximo nível de resistência, tá certo? Vamos dar uma olhada no índice futuro, ver como o índice futuro abriu nesse momento. Então, o índice futuro neutro, tá? 0,19% de alta. A gente tem uma sinalização gráfica bem parecida com o gráfico do Ibov. Temos aqui uma linha de tendência de alta que o mercado testou, se segura nesse patamar. Ele se segura nesse patamar de preço, tá? E da maneira que está estruturado, ele abre espaço para tentar buscar o próximo nível de resistência aqui na casa de 49 mil pontos, tá? Claramente, 2 dias de queda, 2 dias de alta, 2 dias de altas consecutivos, o mercado tende a se segurar pelo menos no início dessa manhã. Lembrando que o mercado norte-americano, no horário de Brasília, abre a partir do meio-dia e meia, tá? Pessoal, a gente tem aqui o gráfico de 15 minutos do índice futuro, tá? A gente percebe que é uma linha de tendência que ficou para baixo, para trás, perdão. A gente tem aqui, para quem gosta de figuras gráficas, um desenho parecido no gráfico de 15 minutos, como um ombro, uma cabeça. Aqui temos a cabeça. Logicamente que a assimetria não está tão igual, tá? Mas a gente tem aqui um possível ombro, cabeça, ombro. É um padrão de reversão de movimento desenhado no índice futuro. 2 dias de alta, depois do mercado ter uma forte movimentação de queda, a gente pode colocar a linha de pescoço nessa região de 47.760 pontos. Então, eu vejo que é uma sinalização importante do Ibov acima desse patamar. Perceba que a gente vai romper esse ombro, há espaço para romper a máxima do dia de ontem e também do dia de segunda-feira. Então, 2 dias de altas consecutivos, o mercado já trabalha acima dessa linha de tendência de alta. Eu acho que é importante a gente ficar de olho nesse ponto de 47.700 pontos, tá certo? Então, vamos ficar atentos. É uma sinalização interessante. É uma sinalização interessante. Se romper esse determinado patamar, abre espaço para a gente ter uma movimentação de alta. Quais seriam os alvos? A gente pode pegar aqui uma retração de Fibonacci, pegar esse último topo, ligar aqui ao fundo e percebemos que, coincidentemente, a retração de 50% de Fibo está exatamente na resistência, tá? E está exatamente na linha de pescoço do ombro, cabeça, ombro invertido. Então, a gente vai ficar atentos ao rompimento desse patamar. Percebam que, coincidentemente, ele bateu no mesmo nível da máxima dos últimos 2 pregões. Se ele romper 47.750 pontos, ele abre espaço para buscar 48.230 pontos. Então, a gente está falando de upside aqui de aproximadamente 500, 450 pontos, tá certo? Então, atentos a esse movimento. A gente tem levemente um pivôzinho de alta também sendo desenhado aqui, tá? Independente da figura gráfica, o mercado sobe, corrige, faz um fundo acima do fundo anterior e topos nos mesmos níveis. Se ele romper esse patamar, ele vai ter uma nova sequência de topos e fundos direcionais no campo positivo, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no dólar. Então, esse daqui seria o meu cenário de compra para o Ibov, 47.760. E se ele trabalhar abaixo de 46.940 pontos, tá? Ele tem espaço para uma queda um pouco direcional e volta a esse movimento de baixo. A gente pode ficar de olho no primeiro patamar aqui em 47.340, tá? O mercado tem uma região de suporte aqui. Se ele perder esse patamar aqui, ele abre espaço para uma correção para buscar esses 46.900 barra 47 mil, tá? Então, atentos aqui.
a esse determinado patamar de 47.340 para se trabalhar a venda e compras acima de 47.760 pontos. Tá certo? Então esse daí é o índice futuro. Vamos dar uma olhadinha no dólar. O gráfico diário do dólar ontem teve uma... Na realidade, na segunda-feira, tá? O dólar teve uma movimentação na qual ele caiu. Percebam que a gente teve aqui o rompimento dessa região de suporte. O mercado na segunda-feira perdeu esse patamar. Ontem chegou a perder a mínima, trabalhando no campo negativo. A gente tem aqui um pivô de baixa um pouco mais longo, tá? Entretanto, ao longo do pregão de ontem, o mercado não conseguiu se sustentar no campo negativo, perdeu a mínima de segunda-feira e hoje e fechou em alta ontem, tá? Então a gente teve aqui, se a gente for olhar o intradiário, a gente percebe essa movimentação clara do dólar no período de ontem. Ele pegou uma leve queda, depois subiu bem, tá? A gente tem uma região de resistência sendo desenhada aqui em 3.810 pontos, que nada mais é do que a máxima de ontem, tá? Percebemos também que temos um fundo, 2, 3, 4, 5 vezes esse patamar foi testado. Ontem ele testou esse patamar como a máxima do dia. Hoje o dólar abriu em queda, já trabalha em alta. Deixa eu ver quanto por cento o dólar está em alta. O dólar está em alta de 0,4%, tá? Como foi o primeiro toque da máxima do dia, a gente não tem nada a ser feito nesse patamar. Então, atentos, tá? Se o dólar passar por uma paralisação do movimento de alta nesse ponto aqui em 3.800, 3.805, se ficar pagão acima de 3.800 e a partir das 9h45 aí ele romper a região de 3.810, a gente pode tentar uma possível compra e buscar aqui, e buscar aqui deixa eu só deletar, o próximo nível de resistência, tá? Que nada mais é do que essa região de topo na casa de 3.825, tá? 3.825/3.828, que foi justamente onde o mercado tentou se segurar nesses patamares de preço, tá bom? Vendas, então compras acima do dólar acima de 3.800 e vendas se ele perder aqui a região de 3.762, que nada mais é do que a mínima do dia de hoje, tá? Vale ressaltar que o mercado já subiu aproximadamente 40 pontos desde a sua abertura. Pessoal, para quem não conhece contratos de dólar, tá? Para cada movimento, deixa eu colocar aqui uma legenda. Tá? Para quem não conhece a cotação de dólar, para quem não conhece as movimentações, para cada ponto que o dólar tem a variação, um exemplo, está sendo agora 3.799, se ele bater 3.800, a gente tem uma variação de 1 ponto. Para cada ponto de variação do mini dólar é equivalente a R$10, tá certo? Então, de 3.800 a 3.810, um exemplo, a gente está falando de 10 pontos para cada mini contrato de dólar a R$10, ou seja, 10 pontos é equivalente a R$100. No contrato cheio do dólar, para cada variação de ponto é equivalente a R$50, ok? Entretanto, o lote padrão de negociação são 5 contratos, então um lote é igual a 5 contratos. A gente está falando então para cada ponto que ele variar no contrato cheio é equivalente a R$250, ok? Tá certo? Então, essa que é a movimentação do dólar. Temos que levar em consideração que o ajuste do dólar ontem foi 3.799, tá? A região de 3.800 como um ajuste. O mercado está tentando trabalhar acima desse ajuste, 3.800. Então, vamos ficar atentos. Se começar a ficar pagão acima do ajuste, compras acima de 3.810. Esse seria o primeiro ponto para a gente poder
trabalhar com o dólar, tá certo? Vamos olhar aqui alguns papéis, o pessoal pediram bastante sobre as ações da Vale, tá? Vale levar em consideração que as mineradoras lá fora estão caindo, o Glencore caindo na casa de 6%. Vale tem uma região de suporte sendo testada, tá? É uma região não muito confortável para ser trabalhada devido ao mercado. O gráfico da Vale tem vários gaps, tá? E nesse momento ele testa uma região de suporte. Ontem a gente até tentou pegar uma compra em Vale, o mercado subiu. O mercado subiu no início do pregão, depois ele recuou, tá? Então não tivemos sucesso nessa operação, uma compra de day trade. E no momento ele testa esse suporte. Entretanto, apesar do movimento positivo que ele iniciou ontem, ele recuou ao longo do pregão e marcou um suporte relevante aqui em R$ 12,63. Se Vale perder esse patamar de 12,63, a gente pode ter aqui o que? Um gap, com um possível gap de fuga, o mercado desenvolver uma queda e buscar os próximos níveis de suporte na casa de R$ 12, tá certo? Esse daí então seria a sinalização do gráfico da Vale. CSNA3. Ontem a gente abriu uma operação de compra no ativo, tá? O mercado está trabalhando aqui no nível de resistência, tentando romper esse patamar. Chegou a trabalhar acima desse ponto de 5,24. Temos uma compra efetuada aí em 5,35 para swing trade, o stop está em 5,07. Vamos ver se o mercado tenta evoluir, tá? Primeiro patamar de parada aqui em 5,48, posteriormente 5,78. Deixa eu ver aqui. Então, esse seria o patamar. Claramente, se ele voltar a trabalhar abaixo de R$ 4,85, teremos aí uma sinalização não muito positiva para o mercado, tá certo? Então, vamos ver se o mercado vai ter força. Deixa eu voltar aqui no índice futuro, ver como que o futuro está trabalhando. Neutro ainda, tá? Neutro, então acho que a gente já começa a ficar de olho no rompimento de 47.740 pontos, tá bom? Bom dia, Adelina. Vamos dar uma olhada aqui em Marfrig. Marfrig passa por um certo período de indefinição dentro de uma tendência de alta um pouco mais longa, tá? A gente tem aqui uma linha de suporte que foi desenhada na casa de 6,20. Perceba que o mercado ficou aqui como referência 1, 2, 3, 4, 5 vezes testando esse patamar. Eu vejo que a gente tem tanto possibilidade de compras quanto de venda nesse papel. O principal ponto seria a superação de 6,70. Tá? 6,60, algum fechamento acima desse patamar seria um ponto atrativo. Claramente, se ele fechar abaixo de 6,20, abaixo de R$ 6,20, ele abre uma sinalização não muito positiva, fazendo aqui um pivô de baixo um pouco mais longo e abrindo espaço para uma queda, tá certo? Cielo, vamos dar uma olhada nas ações da Cielo. A Cielo tem aqui uma região de suporte sendo testada. Percebam que temos aqui R$ 36, a região de 36, 35,90. Testou aqui como suporte. Teve um rompimento falso, volta e testa esse patamar. Compras em Cielo, no momento eu não vejo operações no ativo, vou colocar num gráfico até um pouco mais curto. Um gráfico de 60 minutos, se a gente tiver a superação do patamar de R$ 37,20, a gente faz aqui um pivô de alta, deixando para trás essa linha de tendência de baixa, na qual podemos ter aí alguma sinalização positiva do mercado, tá certo? Então, atentos aqui no day trade, uma compra acima de 37,30 seria um ponto interessante. Vamos dar uma olhada em Ecorodovias. Ecor 3, tá? É hora de compra, Ecor 3, diário. O mercado tem uma tendência de baixa um pouco mais longa, tá? No momento ele tenta fazer um fundo acima do fundo anterior,
passa por um cenário de indefinição, tá certo? Não vejo muito ponto para ser comprado o papel ainda, apesar de estarmos em cima de uma região de suporte. Fundo, fundo, fundo e agora outro fundo, tá? Para a gente tentar fazer a operação aqui, uma movimentação mais clara seria a operação de R$ 6,41. A gente pode colocar no gráfico intradiário, tá? Intradiário e pensar num trade na ponta compradora. Esse papel começa a chamar a nossa atenção para trabalharmos aqui acima desses R$ 6. Qualquer candle comprador de 15 minutos fechado acima desse patamar é compra, tá? O mercado faz aqui um sobe, corrige, um possível sobe, um fundo possivelmente acima do fundo anterior. A superação de R$ 6 leva o mercado a ter uma movimentação direcional de alta. Vamos dar uma olhada aqui em outros papéis. GGBR4, as ações da Gerdau. Gerdau passa por um certo período de indefinição. A gente tem aqui uma linha de suporte sendo testada, um fundo, 2 fundos, 3, tá? E uma pequena linha de tendência de baixa aqui, tá? Um topo, 2, 3 e o quarto topo aqui. Eu só vejo movimentações claras para o ativo, a superação de R$ 6, tá? Superando os R$ 6 ele tem espaço para desenvolver uma movimentação positiva até a região de 6,80. E se tivermos qualquer fechamento abaixo desses R$ 5,38, o mercado tem espaço para ter uma movimentação direcional no campo negativo, tá certo? Então vamos ter um pouquinho de atenção, ver como que o mercado vai se comportar nesse ponto. E para finalizar aqui eu vou comentar com vocês sobre JBSS3, tá certo? JBS tem aqui uma movimentação certa de indefinição, a gente teve aqui uma região de suporte sendo testada, tá na região de R$ 14,00, 13,80. Perceba que o mercado faz um fundo, veio tocar nesses patamares de novo. Esse aqui seria um ponto para a gente começar a ficar atento, tá? De uma certa maneira, é indefinição ativa, trabalha dentro de um retângulo, tá certo? A superação da máxima de ontem, depois de ter feito um candle de indefinição, um vendedor, ontem fez um candle positivo, superando a máxima do candle positivo, a gente vai colocar no gráfico de 15 minutos, para tentar buscar alguma operação de day trade. Perceba que temos aqui um mastro e uma bandeira, no finalzinho do pregão tentou puxar ontem, tá? A gente teve aqui a região de R$ 14,25. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente pode tentar ter uma movimentação até de 14,25 até 14,50. Então, vamos ficar atentos aqui a esse movimento direcional, possível movimento direcional de JBS. Se ele perder aqui R$ 14,00, número importante, número redondo, vamos trabalhar em venda para tentar buscar a mínima dos últimos 2 dias na casa de 13,60. Então, marquem R$ 14,00, perdendo R$ 14,00 ele tem espaço para buscar 13,60. Tá bom? Então é isso, pessoal. Temos a reunião matinal daqui um pouquinho, né, Sala? Sim. Tá certo. Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês. Celson Plasto e Gustavo Cruz, eles irão entrar para comentar com vocês sobre os principais pontos ao longo do dia que teremos para hoje, as principais informações fundamentalistas e também o cenário macroeconômico. Eu sou Danilo Zanini, a gente fica na Arena do Investidor, eu, André Moraes, Kleber Rocha e o Alisson Trader, a gente vai estar lá. Quem tiver interesse de acompanhar, entrem aqui no site da XP, xpi.com.br/Arena do Investidor e vocês terão acesso. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tenham todos ótimos negócios. Eu estou indo lá para a sala da Arena do Investidor agora, onde a gente vai falar sobre análise técnica, swing trade, operações em índice, dólar e ações para day trade. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, boa quinta-feira e lembrando que o mercado vai até amanhã, a gente volta aí amanhã e na semana que vem, tá pessoal, sexta-feira que vem é feriado, a bolsa não terá funcionamento. Obrigado a todos, forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.